Salmo 100. Leamos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Santo, santo, santo é o Senhor, não há outro além de ti. Nada pode se aproximar da tua pureza, da tua santidade. Tu és único e tu governas todas as coisas. A nossa história está nas tuas mãos e tu nos conduzes, ó Deus, soberanamente com um propósito maior, a glória do nome do Senhor. Esta é a tua palavra. Carecemos do teu Santo Espírito para que ela seja viva, para que ela seja eficaz, para que ela penetre como espada de dois gumes, a ponto, ó Pai, de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Que ela seja, ó Pai, tão efetiva na nossa vida, que ela nos faça discernir os pensamentos e os propósitos do coração, transformando o nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Alegria intensa na presença de Deus. Há muito tempo ainda existe esse vídeo. Um vídeo retratou alguns soldados voltando da guerra e surpreendendo, seja o cônjuge ou seja os filhos. E as reações eram as mais diversas, mas todas com o mesmo princípio. Então, quando ele chegava na escola, o filho adolescente estava lá no meio da turma, talvez estava conversando alguma coisa, e ele chegava de surpresa, e quando o filho o via, o filho saía correndo, chorando, e pulava, agarrava o seu pescoço. E assim, várias cenas do vídeo foram mostradas, com vários soldados retornando da guerra. A alegria, normalmente, é algo que transcende a nossa capacidade até de dominar algumas coisas quando ela é intensa. E há situações em que somos, então, levados ou tomados por essa alegria, e nós somos levados a manifestar através da nossa face, através dos nossos gestos e até mesmo de expressões verbais, a alegria que está no nosso coração. O Salmo 100 é um desses salmos. É um salmo que retrata a alegria tomada no coração do salmista para expressar o que ele sentiu quando contemplou a glória, a majestade, a soberania, a santidade, a bondade, a fidelidade e esses atributos que estão em Deus, que também nos é revelados, ou nos são revelados. Esse salmo ele traz algumas lições importantes e eu quero então trabalhar esse salmo em cima de algumas afirmações. São 4 afirmações que eu quero tratar nesse salmo. A primeira é: a grandeza de Deus é suficiente para que toda a terra se curvem em adoração e júbilo na presença de Deus. E assim, então, ele começa: celebrai com júbilo. E celebrar aqui é muito mais do que simplesmente você falar algo. É algo que realmente te move, é algo que lhe faz falar com mais intensidade, até um tom mais elevado, com a face alegre, com um sorriso no rosto. E esse celebrar ao Senhor com júbilo, ele diz: todas as terras. A alegria que está no coração de um homem que conhece a Deus, ele entende que esta alegria está fundamentada no Senhor, e conhecendo o Senhor, e tendo essa alegria por conhecer o Senhor, ele deseja que toda a terra experimente isto. Não só que toda a terra experimente isso, mas a grandeza de Deus é suficiente para que toda a terra se curve diante dele. Seria mais ou menos o seguinte: é impossível olhar para esse Deus
e não se contentar nele. É impossível ver os atributos maravilhosos desse Deus e não cairmos em adoração. Toda a terra, todo ser vivente. E isto é possível dentro da manifestação da própria criação de Deus. Deus criou todas as coisas com perfeição. E quando nós olhamos a criação, me encanta, e hoje, no meu momento de meditação, na parte da manhã, eu ainda voltei mais uma vez à criação, e contemplando a maravilhosa obra de Deus, do poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. Deus mandou e houve separação entre água e terra, ou o firmamento, depois a água e terra, depois os luzeiros, depois os animais marítimos e as aves do céu, depois os animais terrestres e o homem, tudo criado no poder da sua palavra, de maneira soberana, de maneira gloriosa, de maneira perfeita. Tanto é que ele chega no final do capítulo 1 de Gênesis e diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. É diante da grandeza deste Deus, o único Senhor, que o salmista então diz que toda a terra grite, clame, adore ao Senhor. E aí eu pergunto, nós conhecemos esse Senhor, e o problema nosso é que nós conhecemos o Senhor, sabemos da sua grandeza, sabemos da sua glória, da sua majestade, pois tudo isso está revelado nas Escrituras e experimentamos isso no dia a dia. Ainda assim ficamos indiferentes com grandes mensagens, com grandes palavras. Deus está falando ao nosso coração e muitas vezes somos desviados de pensamentos, desviados até mesmo para detalhes que não glorificam a Deus. E pior, é quando nós saímos e achamos alguém que está afastado do Senhor, que está praticando coisas contrárias à palavra do Senhor, e ele diz: eu conheço a Deus. É impossível conhecer a Deus e não se quedar aos seus pés. É impossível conhecer a Deus e não derramar a nossa alma em adoração ao Senhor. E ele expressa toda a terra. O desejo dele é: Deus é tão grande que toda a terra deveria se curvar em adoração de júbilo ao Senhor. A segunda afirmação é a adoração intensa, parte da consciência de que pertencemos a Deus como criados e somos pastoreados por Ele. Versículo 3, você encontrará: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Eu quero que você pare um pouquinho comigo aqui, porque tem algumas coisas importantes aqui, afirmações que levaram o salmista a desejar que toda a terra se curve em adoração perante o Senhor. Então ele fala aqui, primeira coisa, que o que me conduz à adoração é conhecer o Senhor. Infelizmente, muitas pessoas estão pensando que os louvores vêm antes da pregação. Pensam que os louvores são melhores do que a pregação. Mas os louvores são resultado da palavra de Deus, da pregação, que revela o Senhor, que mostra quem é o Senhor. E uma vez que eu vejo Deus nas Escrituras Sagradas, os atributos do Senhor, eu começo então a adorar o Senhor. É isso que ele está dizendo: sabei ou compreenda que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. O que ele está dizendo aqui não é que ele é um Deus. Não é que ele é um Deus parecido, ou melhor, ou superior. Está dizendo que ele é Deus, não existe outro além dele. Não existe nada que se compare a ele. Não existe nada que meça força com ele e que ofereça resistência, pelo menos para que ele tenha que pôr um pouquinho mais de força para derrotar. Mas ele sustenta até mesmo os seus inimigos. O próprio Satanás, ele é governado por Deus. Os maiores inimigos de Deus hoje na face da terra são também sustentados e dominados por Deus.
Aqueles que se levantam contra o Senhor, hoje como autoridade da nossa nação, também são sustentados e são guiados pelo Senhor. Aqueles que não querem nada com o Senhor, também são sustentados e guiados pelo Senhor. E nós que estamos aqui, também somos sustentados e guiados pelo Senhor. O Senhor tem domínio sobre todas as coisas, por isso Ele é Deus e único Deus. Recentemente ouvi um corte de uma palavra de Sproul, e ele falava que o único atributo repetido na Bíblia é a santidade de Deus. Ele diz, embasado em Isaías 6:3, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eu tenho isso na minha mente muito vívido. O reverendo Ludger, meu professor de teologia sistemática, ele dizia assim, é como se um serafim voando e dissesse assim, santo. Aí o outro dissesse assim, mas santo é pouco. Ele é santo. Aí o outro repetisse, mas santo e santo é pouco. Ele é santo. 3 vezes santo. Isso é, Deus é santíssimo. Deus, Ele é único, porque nada pode chegar ou se aproximar à sua santidade. Ele é maravilhoso, Ele é Deus, não há outro, não há nada que exerça qualquer força capaz de medir forças com o nosso Deus. É por isso que nós somos chamados a adorar o Senhor. E olha só o que ele diz, foi Ele quem nos fez, Ele é o Deus Criador. E quando nós paramos para pensar naquilo que Deus fez, há algo muito mais do que criar algo. Há uma maneira toda especial na criação do homem. Ele disse, haja luz. Ele disse, haja separação, haja firmamento, haja separação entre água, terra e árvores frutíferas. Ele disse, haja luzeiros. Ele disse, haja animais aquáticos e marítimos e haja aves do céu. Haja animais silvestres. E aí depois ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele pega, ele põe a mão, ele impõe a mão agora. Não é apenas uma palavra, mas ele pega do barro, ele faz, ele sopra nas narinas o fôlego de vida. É totalmente diferenciado. Você e eu carregamos a imagem e a semelhança do Deus Altíssimo. Ele nos criou, e do homem ele criou a mulher como igual a ele, igual a Adão. E agora então, Deus é glorificado nisso, há um reconhecimento como Deus Criador. Deus Criador, isso me dá tranquilidade. Isso me dá tranquilidade porque se Ele fez cada célula do meu corpo, Ele pode restaurar também quando Ele quiser. Então Ele pode curar quando Ele quiser. É uma palavra de conforto para quem está enfermo, para quem está doente, para quem está sofrendo. Se Ele tem nessa autoridade de exercer a criação das células, Ele pode também restaurar as células, Ele pode curar. Ele é o Deus Criador, Ele quem nos fez, nós não nos fizemos. Inclusive, aqui no versículo 3, a nossa tradução diz, foi Ele quem nos fez e dele somos. As traduções mais antigas dizem, foi Ele quem nos fez e não nós mesmos. Mas, tanto uma quanto a outra não vai alterar o sentido. A tradução ela é meio complexa, dada a questão das duas palavras serem iguais, tanto a não como dele, que é a mesma palavra, apenas o acento diferente. E aqui nós temos então uma tradução de dele somos, ou poderia ser ele nos fez e não nós mesmos, mas também está falando de posse, nós pertencemos a ele, ele nos fez para ele. Ele nos fez para sermos propriedades exclusivas do Senhor. Ele é nosso proprietário. Ele é o Criador divino e Ele é o nosso proprietário. E Ele também é o nosso sustentador. Olha só o que Ele diz ainda. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. É por isso que o salmista Davi disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
o Senhor é meu pastor. É por isso que o Senhor Jesus disse que Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é o pastor suficiente, Ele é o pastor que guarda, Ele é o pastor que protege, Ele é o pastor que assiste, Ele é o pastor que dá a própria vida e restaura a vida. Ele é aquele que pode transformar um coração, Ele é aquele que pode transformar uma vida, Ele é aquele que pode fazer, conceber, nascer, viver e morrer, porque Ele sustenta todas as coisas. Ele é o Deus sustentador. Isso me leva para outra direção. Eu não preciso viver ansioso. Ele é o único Deus. Ele é o meu Criador divino. Ele é o meu dono, meu proprietário, e Ele é o meu sustentador. Está aqui no versículo 3. Agora vamos então para a terceira afirmação. O livre acesso à presença de Deus pelo caminho santo deve derreter o nosso coração em adorações sinceras ao Senhor. O versículo 4, você diz, encontra o convite: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Para um pouquinho aqui agora, e você precisa retornar lá no Antigo Testamento. Para nós aqui, talvez falar e entrar nos átrios do Senhor é uma coisa muito normal. A gente vem até para ensaiar o coral, a gente vem para fazer o encontro, a gente entra aqui no templo com facilidade. Mas naquele contexto, não. Principalmente no Santo dos Santos. Nem mesmo o sumo sacerdote tinha liberdade para entrar com tranquilidade. Passava-se por toda uma purificação e entrava uma vez por ano. E quando ele entrava normalmente com trajes apropriados, para que, se demorasse muito, e ele mexendo na sua roupa, os sininhos tocando, para saber que ele estava vivo, porque corria o risco de morrer, porque o Santo dos Santos representava a presença de Deus, e a presença de Deus, sem o Cordeiro de Deus, que foi cantado agora, nesse instante, sem o Cordeiro de Deus, você não pode entrar na presença de Deus. E agora, então, ali há um convite para que entremos por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Isto é maravilhoso, isto é magnífico. Em Apocalipse 21, versículo 27, diz que os impuros não entrarão. Os impuros não entrarão. E quando você chega em Hebreus 10, 19 a 22, diz que nós temos livre acesso pelo único e santo caminho, que é Jesus. Jesus é o único que é capaz de nos conduzir à presença do Todo-Poderoso. Jesus, o Filho, é o único que nos leva de volta na presença de Deus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos a partir do sacrifício de Cristo. Quando Cristo morreu, algumas manifestações foram vistas. Por exemplo, o sol se escureceu, a terra tremeu e o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Era a mensagem dizendo, primeiro, que a natureza se rebela contra aqueles que se levantam contra o Senhor, como dizendo assim, mataram o meu Criador, mataram o meu Criador. E agora, não só isso, mas o véu se rasga, como dizendo o seguinte, em Jesus, os eleitos de Deus podem agora entrar sem o sumo sacerdote humano. Não precisa mais do sacerdote humano para entrar no Santo dos Santos. Por isso, a oração do pastor não é mais poderosa do que a sua oração, que é feita a Deus em nome de Jesus Cristo. Porque não tem mais o sacerdote que precisa conduzir para dentro, para o lugar, para a face de Deus. Agora você tem Jesus, o sumo sacerdote perfeito, que não pecou e que está à direita de Deus e intercede por você e por mim. Eu posso, no nome dele, a qualquer dia, em qualquer dia, a qualquer momento, não importa se é noite, se é madrugada, se é meio-dia, se o sol está quente, se não está quente, onde você está, não importa o lugar, mas se você se voltar para Deus com o seu coração sincero e íntegro, falando com o Pai em nome de Jesus, você pode muito bem estar na presença do Senhor e ainda ser recompensado por isso. Tendo livre acesso ao trono de Deus, acheguemo-nos pelo vivo e santo
caminho, que é Jesus. Como é maravilhoso isso! É isso que levou o salmista a celebrar, a glorificar, a exaltar o Senhor. É isso que levou ele a encantar-se com a glória de Deus. Irmãos, isto é tão maravilhoso para o nosso coração, que nós precisamos entender algumas coisas a mais nesse salmo, para a gente encerrar aqui. É que a outra afirmação é: a adoração intensa a Deus baseia-se no conhecimento dos seus atributos. No conhecimento dos atributos. Nós já falamos sobre o Deus Criador e o Deus sustentador, mas nós temos também aqui no versículo final, no versículo 5, dizendo que o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e é fiel. Bom, misericordioso e fiel. E é diante desses atributos aqui que ele se encanta e chama toda a terra, a adorar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, com tudo que tem, e que Deus seja glorificado. Esta é a intenção do salmista. Não só ele se coloca, mas ele quer que todos se curvem diante do Senhor, que todos se alegrem diante do Senhor. E aí, quando você pensa nessa questão dessa bondade de Deus, olha para a vida, olha para a sua vida. Quantos atos de Deus na sua vida revelam a sua bondade? Quantos atos Deus tem feito por você? Quantas coisas Deus tem lhe dado? Imagine você poder acordar, você está respirando, poder se levantar, tomar seu café, ir para o seu trabalho, fazer o seu trabalho, seja em casa ou lá fora, não importa. Você está respirando, você está pensando, você está falando, você está sentindo, você está fazendo. Pensa um pouquinho, o seu coração funcionando até mesmo quando você está dormindo, seus pulmões funcionando enquanto você está dormindo, e Deus está ali na sustentação de tudo isso. Deus é bom, e Deus é bom também até mesmo para o ímpio, até mesmo para os piores imperadores que se levantam contra Deus, Ele ainda é bom para eles. A terra, diz o salmista no Salmo 33, está cheia da sua bondade. Ele manda a chuva, Ele manda o sol, Ele manda o vento, Ele cuida, Ele dá comida, Ele sustenta a todos, inclusive os seus próprios, aqueles que se levantam dizendo que são seus inimigos. O Senhor sustenta, o Senhor é bondoso para conosco, mas o Senhor também é misericordioso. O que significa misericórdia? Misericórdia é justamente olhar com compaixão e não nos dar aquilo que nós merecemos. Não dar ao homem aquilo que ele merece. Deus age assim conosco constantemente. Quantas vezes você faz algo e você para e pensa: olha, eu mereci agora ser punido. Quebrei a lei. Quebrou a lei, tem que ser punido. E então, ao invés de ele aplicar a justiça sobre você, ele aplica a misericórdia e pega essa justiça e aplica no seu filho. Deus é misericordioso, e esta é a razão da gente estar aqui agora, neste momento, cultuando a Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, Ele não receberia a nossa adoração aqui. Porque nós somos imperfeitos, nosso coração, ele é enganoso. Se nós não fôssemos movidos, cobertos pela misericórdia de Deus, nem mesmo expressar o nome de Deus nós poderíamos. Porque somos impuros. Porque o nosso coração, por mais que a gente busque o Senhor, por mais que Ele tome conta do nosso coração, isso é uma questão necessária na santificação, nós temos ainda momentos de pecado. Nós pensamos que não deveríamos pensar, nós falamos que não deveríamos falar, fazemos que não deveríamos fazer, e deixamos de fazer aquilo que devíamos fazer. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes você faz algo e logo em seguida você diz: por que eu fiz isso? Não deveria ter feito isso. Ou fala algo, não poderia ter falado isso. E ainda assim, Deus não manda sobre você a sua ira, o seu juízo, e elimina você naquele momento, porque Ele é misericordioso. Porque Ele é misericordioso. Mas também Deus é fiel, a sua fidelidade dura para sempre. E isso aqui é maravilhoso. Ele não pode ir contra a sua própria palavra, porque Ele é fiel. Ele é fiel a Ele mesmo, Ele é fiel à sua palavra. E sendo fiel à sua palavra, Ele nos guia dentro deste propósito de fidelidade com Deus. Aquilo que Deus falou, Ele fará. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. E há promessas do Senhor, inclusive para aqueles que no nome de Jesus podem adentrar os átrios do Senhor, na presença de Deus, como eleitos de Deus, lavados no sangue do
Cordeiro. Eu paro aqui agora para concluir com algumas perguntas. Se o salmista, que não tinha a revelação que nós temos hoje, diante da grandeza de Deus, ele conclama e deseja que toda a terra louve ao Senhor, e expressa isso com grande alegria no coração, o que está acontecendo conosco? Parece que nós nos acostumamos com as coisas grandes de Deus. Parece que nós nos acostumamos com a fidelidade, a bondade, a misericórdia, o sustento, a criação de Deus. Parece que nós já lemos, nos encantamos e normalmente na conversão há um fogo abrasador, aceso, que nos faz tremer diante da grandeza de Deus, e a palavra de Deus, ela é nova, ela nos dá fome, quanto mais nós lemos, mais fome nós temos, e parece que nós vamos lendo e acostumando com as coisas de Deus, e nós paramos de celebrar o Senhor, nós paramos de nos alegrar com o Senhor, nós paramos de vibrar com a grandeza de Deus, nós paramos de desejar esse momento de leitura da palavra, nós paramos de contemplar os pequenos detalhes que são grandes feitos do Senhor na nossa vida. Nós paramos porque já acostumamos com isso. Possivelmente você e eu não temos noção da bênção que é ter água dentro de casa, água tratada dentro de casa. Agora, se nós formos para um local onde não tem, nós saberemos o valor disso, mas não nos acostumamos. E o dia que falta água, nós reclamamos. Por um dia, nós reclamamos. Porque nós já acostumamos com a água todos os dias. Corremos o risco de acostumarmos com Deus. Isso não pode acontecer. Nós precisamos nos renovar no Senhor, como salmista, e conclamar a celebração ao serviço. O serviço aqui não é fazer coisas simplesmente, mas é fazer coisas em adoração ao Senhor. Pode também ser um serviço no culto. Envolve toda a sua vida com alegria perante o Senhor. Por que nós temos agido com tanta indiferença diante do único Deus Todo-Poderoso, que lhe trouxe aqui nesta noite para falar ao seu coração? Me trouxe aqui para falar ao meu coração. Por que agimos com indiferença diante de Deus Todo-Poderoso, que nos amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Por que não nos alegramos tanto no Senhor quando nós cantamos a grandeza de Deus? Quando nós manifestamos que sabemos quem Deus é? Por que isso não está mais com tanta alegria no nosso coração? Precisamos retornar, precisamos voltar ao início, e precisamos até mesmo pedir ao Senhor que restaure em nós o primeiro amor. Aquele amor que tínhamos no momento da nossa conversão. Quando nós encontrávamos com algumas pessoas, queríamos logo falar sobre a nossa conversão, sobre Jesus, sobre Jesus, sobre Jesus. Quando nós nos convertemos, o único assunto que nós temos é Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero compartilhar isso com todo mundo, porque eu acabei de ser alcançado por esta graça. E por que o tempo passa e esta chama se apaga? Qual o problema? Eu queria dizer para você o seguinte: aquele que verdadeiramente é salvo, este não perde a salvação. E Deus sabe quem são os verdadeiramente salvos. Mas perde-se a alegria da salvação. O pecado tira a alegria da salvação, que por sua vez, perdendo a alegria, comete-se mais pecado. O salmista Davi experimentou isso. E ele chegou a orar: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito firme, inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer-te. Que essa seja a nossa oração também, e que possamos
não só orar, mas promover que toda a terra se curve diante do Senhor, fazendo com que eles conheçam o Evangelho do Senhor Jesus. Eu não sei como está o seu coração. Tem algumas pessoas que eu nem conheço. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você teria para apresentar diante do Senhor. Mas hoje você tem uma oportunidade, a oportunidade de render-se diante do Senhor, olhando para a sua vida, olhando para o seu pecado, olhando para a sua incapacidade, confessando o seu pecado ao Senhor, arrependendo do seu pecado e confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você assim o fizer, você será tomado pela grande e maravilhosa alegria da salvação. E você celebrará com júbilo, adorará com alegria, servirá com gratidão, entenderá o governo soberano de Deus sobre a sua vida, os atributos de Deus imensuráveis que nos encantam. E assim Ele transformará não só o seu, mas também o meu, o nosso coração. Que o Senhor nosso Deus nos ajude, nos abençoe. Que o Senhor nosso Deus nos dê renovo. Que o Senhor nosso Deus nos dê alegria nele, hoje e sempre. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Hoje